Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 17. Quem não trouxe a sua Bíblia, temos aqui atrás o Data Show. Diz assim a palavra do Senhor: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém? Amado Espírito Santo, nós te entregamos este momento, Pai. Tudo que estamos fazendo neste lugar, Deus, é para a glória e honra do Teu nome. Sabemos que o Senhor recebeu o nosso louvor. Deus, a Tua presença é real, a Tua presença é sentida neste lugar. E sabemos, Deus, que este momento do culto é o momento onde o Senhor fala conosco, pelo poder que há na Tua palavra. Amado Espírito Santo, neste momento, Deus, sou apenas um canal, Deus, um instrumento nas Tuas mãos. Mas o que eu te peço, Deus, é que o Senhor me dê sabedoria, Pai, e que seja ministrado aqui aquilo que está no Teu coração, Deus, aquilo que é a Tua vontade. Pai, que a mensagem de hoje toque o nosso entendimento, Senhor. Que ela seja, Deus, uma palavra, Deus, de revelação para as nossas vidas, e que nos ensine, Deus, o momento em que nós estamos, como nós devemos viver, o que nós devemos fazer, Deus, para exaltar o Teu nome nesta terra, como homens e mulheres, Senhor, escolhidos por Ti para esta geração, para este tempo, para um momento, Deus, especial, Senhor, decisivo, Pai, da Tua igreja nessa terra. Queremos ser encontrados por Ti, Deus, em pé, vivos e avivados, para a glória do Teu nome. Naquele dia que o Senhor voltar, queremos ouvir o nosso nome, Deus. Queremos ouvir o Senhor te dizer: entrem, benditos do meu Pai, entrem para o local que eu preparei para vocês. Isto é o que nós queremos ouvir, Pai. E queremos que junto conosco vá, Senhor, a nossa família, os nossos amigos. Junto conosco naquele dia, Senhor, estejam aqueles que a gente ama, Pai. Junto conosco naqueles dias, Senhor, esteja, Pai, inclusive aqueles, Pai, que muitas vezes nos perseguiram, Deus, que nos entristeceram, mas que foram alcançados também pela Tua misericórdia, Pai, revelada através das nossas vidas. Amado Espírito Santo, que essa mensagem seja uma mensagem para a glória do Teu nome, para a aplicação na nossa vida e para o crescimento da Tua igreja. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Alguns dias já eu tenho pregado isso. O Espírito Santo tem me levado a falar sempre sobre o tempo que nós estamos vivendo e a conscientização de que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo que Joel profetizou e que Pedro aqui, quando o Espírito Santo desce sobre eles no Pentecostes, repete, dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre todos os povos, dizendo que os seus filhos e as suas filhas profetizarão, dizendo que os seus servos e as suas servas também profetizarão. Nós temos aqui filhos e filhas do Senhor? Quantos aqui podem dizer? Quantos aqui podem dizer: eu sou um servo do Senhor, eu sou uma serva do Senhor? Então existe algo dito pelo Senhor que nos últimos dias você, cheio do Espírito Santo, filha de Deus, filho de Deus, servo do Senhor nessa terra, profetizará. Somos profetas. Somos profetas na nossa geração. Somos homens levantados por Deus e mulheres para anunciar um tempo que já começou a acontecer e que ainda virá.
Agora estamos falando que somos profetas. Sempre falo que o Senhor está levantando uma geração de profetas. Terminamos o culto dizendo: profetize sobre a sua casa, profetize sobre a sua família, profetize, libera uma palavra, porque tudo é pelo poder da palavra. A igreja precisa entender que o poder está na palavra, então tem que profetizar. Agora, a mensagem de hoje, o Espírito Santo me levou a trazer para nós, como somos uma igreja nova, somos um povo que está crescendo em Deus, está se desenvolvendo no Senhor, precisamos entender o que é ser um profeta. Quem é um profeta? Quem é o profeta? O que fazemos enquanto profetas? Profeta é aquele que traz uma mensagem. O profeta é aquele que proclama uma palavra, é aquele que traz uma instrução, é aquele que anuncia um tempo, é aquele que fala sobre algo que vem da parte de Deus. Esta é a função de um profeta. Ele é um mensageiro do Senhor. Nós somos profetas na nossa geração. Aquele que profetiza, Paulo diz, assim o faz para encorajar, consolar e edificar a vida daqueles que ouvem. Por que somos profetas na nossa geração? Porque nós temos uma palavra de encorajamento, nós temos uma palavra de consolo, nós temos uma palavra que edifica a vida do mundo lá fora, das pessoas que estão lá fora. Somos privilegiados do Senhor porque temos o conhecimento liberta, o conhecimento dá poder, o conhecimento protege. Deus diz que o mundo, que o homem, que o povo perece, não é por falta de dinheiro, não é por falta de relacionamento, não é por falta de Deus na terra, mas é por falta de conhecimento. Um profeta, ele tem conhecimento. O profeta conhece a vontade de Deus, conhece a vontade do Pai, conhece a vontade do Criador, e Deus se revela a ele. Hoje você, como profeta do Senhor, está recebendo uma palavra revelada para o teu coração. Lá fora as pessoas estão perdidas, lá fora as pessoas não sabem para onde vão, lá fora tem gente dando murro em ponta de faca. Só que a nós, a igreja do Senhor, aqueles que a palavra de Deus tem sido revelada, existe algo, um conhecimento, uma saída, uma esperança. Existem as boas novas. Profetas do Senhor trazem as boas novas, novidade de vida, tempo novo, vida abundante. Traz o entendimento às pessoas que Jesus Cristo salva, liberta, que Ele é caminho, que Ele é verdade, que Ele é vida. Então nós, como profetas, temos do Senhor a responsabilidade dada por Ele de anunciarmos a palavra, avançarmos, manifestarmos o reino de Deus, levarmos o conhecimento para quem está cego, para quem não sabe onde vai. Esta é a função de um profeta. Agora, o que eu quero trazer para nós hoje é os passos, a trajetória da vida de um profeta, a trajetória da vida daqueles que já foram escolhidos por Deus para profetizar. Você é profeta na sua casa, você é profeta lá onde você está trabalhando, no meio dos teus amigos, ainda que você mesmo não tenha entendido ao certo aquilo que Deus já está fazendo através de você, você já é um profeta. Você já traz uma revelação, você já traz uma luz, você já traz um entendimento, e existe uma trajetória que todos nós passamos, todos nós que fomos levantados por Deus, fomos escolhidos por Deus, fomos alcançados pelo Senhor e temos a palavra de encorajamento, de consolo e de edificação.
Para isso eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em 1 Reis, capítulo 16 de 1 Reis, versículo 29. Primeira Reis, capítulo 16, verso 29, diz assim a palavra de Deus: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar a Baal, fez também um poste sagrado e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis da história de Israel antes dele. Aqui, meu irmão, nós estamos, se você puder deixar a tua Bíblia aberta, nós vamos caminhar. Aqui nós estamos diante de um tempo da nação de Israel problemático. Um tempo onde a nação havia caído na idolatria, na repugnância aos olhos do Senhor. Um tempo onde a corrupção estava instalada. Um tempo onde o egoísmo imperava. Um tempo que começou a acontecer lá atrás, quando Salomão, filho de Davi, não andou nos caminhos de seu pai, começou a se desviar na sua velhice. Salomão começou a viver uma vida de pecado, e a Bíblia diz que Deus se ira com Salomão e diz que por causa da fidelidade dele a Davi, que foi fiel a ele, serviu a ele com o seu coração, Deus não tiraria, por causa da promessa que ele fez a Davi, um descendente de Davi do trono, mas Deus iria dividir a nação de Israel, e Davi ficaria apenas com a descendência, com o trono da tribo de Judá. As outras 11 tribos se rebelaram. E Deus levanta um homem chamado Jeroboão. Este homem começou a governar sobre Israel, mas também não andou nos caminhos do Senhor. Começou a andar na idolatria, começou a andar na imoralidade, começou a cometer os mesmos pecados que Salomão também havia cometido. Israel passava por um período turbulento, até que chegamos, rei após rei, a Acabe. E a Bíblia diz que Acabe foi pior do que todos os outros que haviam reinado antes dele. Por quê? Porque além de Acabe viver na idolatria, além de Acabe viver naquele ato que era repugnante aos olhos do Senhor, Acabe casou-se com Jezabel. E a palavra do Senhor fala, meu irmão, do espírito de Jezabel. Lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus Cristo, e Jezabel morre, era uma rainha, morreu, mas o espírito que agia sobre a vida dela ganhou o seu mesmo nome. A Bíblia diz lá em Apocalipse 2 que Jesus, quando fala à igreja de Tiatira, ele diz que a igreja de Tiatira era uma igreja que estava avançando, que estava crescendo, porém ela tolerava o espírito de Jezabel, que era um espírito que trazia imoralidades para dentro da igreja, trazia imoralidades para dentro do povo de Deus, a mesma que está no mundo. Esse tempo é muito parecido com os dias de hoje. Por que eu escolhi essa história? Porque quando nós olhamos hoje para a nossa nação, nós estamos vendo uma nação que está corrompida. Estamos vendo governos corrompidos. Ninguém mais consegue dar credibilidade a ninguém. Para todo lado que nós olhamos, nós vemos corrupção, vemos problemas, vemos impiedade, vemos vergonha. Colocamos a nossa esperança às vezes em pessoas, achamos que aquele ali vai ser o salvador da pátria, e 2 dias depois surge um escândalo mostrando que aquele ali é igual a todos os outros. Em quem confiar? Em quem acreditar?
Por que nós estamos vivendo isso? Porque nós nunca vivemos uma geração tão idólatra e imoral quanto a geração de hoje. Nós nunca vivemos numa geração, nunca vimos antes uma geração tão imoral, uma geração tão sem temor a Deus, uma geração tão enganadora. Talvez aqui essa geração de Acabe se parecia um pouco com a nossa. Acabe foi um homem que se entregou ao espírito de Jezabel. Quando Jesus fala à igreja de Tiatira lá em Apocalipse, dando a revelação para nós hoje, como nós devemos viver, Jesus disse para a igreja que ele estava feliz em alguns pontos, porque a igreja estava crescendo, a igreja estava se comprometendo, a igreja estava se desenvolvendo, o ministério, o crescimento espiritual, porém, tinha algo, tolerava o espírito de Jezabel. Esse é o maior perigo hoje, meu irmão, que a igreja vive. O maior perigo hoje que a igreja vive é estarmos nos desenvolvendo espiritualmente, estarmos querendo crescer espiritualmente, estarmos querendo viver uma vida mais voltada para as coisas espirituais, porém tolerar a imoralidade dentro da igreja, a imoralidade em cima do altar, a imoralidade dos bastidores. O tempo que nós estamos vivendo é muito parecido, porque nem mesmo a igreja está sendo poupada. E isso tudo é indicativo, porque Jesus Cristo deixou muito claro que isso era um indicativo da sua volta. Da mesma maneira que o Espírito de Deus seria derramado sobre todas as pessoas, os filhos e filhas profetizariam, os servos e servas profetizariam, os filhos, os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. No mesmo pacote que isso tudo estaria acontecendo, também haveria apostasia, haveria o esfriamento da fé, haveria as pessoas não só lá no mundo, mas dentro da igreja, desiludidas com a fé. Por quê? Jesus explica: por causa do aumento da maldade. Por causa do aumento da maldade, ele diz, o amor de muitos se esfriaria. Só que, meu irmão, ele também disse que o evangelho deve ser pregado em todas as nações. E ele também disse que quando nós começaríamos a ver essas coisas, nós deveríamos erguer as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Quando nós começássemos a observar o que está acontecendo, a ver o que está acontecendo, que nós erguêssemos as nossas cabeças, porque esse é o cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não é simplesmente um livro de história. A Bíblia Sagrada é um livro profético. A Bíblia Sagrada é um livro que anuncia um tempo que virá. Todas as verdades que a Bíblia disse que aconteceria, aconteceram. Muitas verdades que a Bíblia disse que também aconteceriam, estão acontecendo nesse tempo. Se a Bíblia não mentiu quanto ao que aconteceu e não mentiu quanto ao que está acontecendo, não está mentindo, por que eu vou duvidar daquilo que a Bíblia diz que ainda vai acontecer? Jesus Cristo voltará, meu irmão. Jesus Cristo voltará para buscar uma igreja que estará em pé, que estará livre, que estará em pé naquele dia, preparada, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja intolerante contra o espírito de Jezabel. Uma igreja que não tolera. Sabe como é que é o espírito de Jezabel? Por que eu estou falando? Porque o espírito de Jezabel é o espírito matador de profetas. O espírito de Jezabel é o espírito que mata o profeta. O profeta pode estar cheio de Deus, pode estar cheio do Espírito Santo, pode estar cheio de vontade de agir, de crescer, mas se ele tolerar, só tolerar, ele corre o risco de cair. Muita gente, meu irmão, nós já vimos caindo por causa disso. Você que está mais tempo na igreja já viu o profeta caindo por causa de Jezabel. Você já viu? Começou tolerando, daqui a pouco aceita,
Daqui a pouco tem relacionamentos, daqui a pouco cai. E você pode reparar que o espírito de Jezabel, ele sempre procura aqueles que estão mais voltados, sedentos, quebrantados, aqueles que estão mais dedicados à obra do Senhor. Estou revelando aqui hoje algo para a gente prestar atenção. Você pode notar, meu irmão, quando você vê alguém cheio do Espírito Santo, alguém querendo buscar ao Senhor, alguém crescendo em Deus, alguém se desenvolvendo, do lado dele vai aparecer Jezabel. E o que ele tem que fazer? Ser intolerante. Você é um profeta na sua geração, você é um homem ou uma mulher que está sendo levantado por Deus. Virá perto de você espírito de imoralidade, pessoas querendo derrubar a tua fé, pessoas querendo manchar o teu nome, pessoas querendo, meu irmão e minha irmã, trazer para a sua vida manchas. Mas eu declaro que o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te manter em pé, o Senhor vai fazer, meu irmão, com que você permaneça. Ainda que isto venha contra a sua vida, você vai se tornar um intolerante a esse espírito, e você vai vencer e será levantado como um profeta na sua geração, em nome de Jesus. Foi isso que Deus fez. Quando Acabe estava dominado, veja que esse espírito, ele se cerca de pessoas influentes. Ele se apoia em pessoas influentes para, de certa forma, mostrar que tem poder. Quando Acabe estava dominado, Deus levantou Elias, um homem que não se prostrou, um homem que não tolerou, um homem que confrontou, e um homem, meu irmão, que foi arrebatado pelo Senhor. Por que eu estou falando sobre Elias? Por que eu escolhi esse texto? Porque nós vivemos uma geração, meu irmão, que Deus está levantando Elias nessa geração. Elias significa Deus é a salvação. Deus está levantando uma geração comprometida, uma geração fiel, uma geração que confronta, uma geração que não tolera mais esse tipo de coisa, uma geração, meu irmão, que se manifesta, e uma geração que não morrerá, porque ela viverá o arrebatamento, ela verá, meu irmão, Jesus Cristo voltar. Deus está levantando Elias, homens e mulheres que dizem Deus é a salvação, homens e mulheres que anunciam na terra que Deus é a salvação, que há uma esperança, que há um renovo, que há um novo tempo, que há algo grande vindo do Senhor. Homens e mulheres, meu irmão, que foram resgatados, muitos deles da lama, muitos deles dos erros. Só que a palavra do Senhor diz que as velhas coisas se passam, tudo se faz novo. Nada é mais importante, nada é maior do que o sangue de Jesus Cristo, meu irmão. Quando o sangue de Jesus vem sobre a nossa vida, Ele nos purifica de todo o pecado. Não há mais condenação. Quem fará alguma acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica, diz a palavra do Senhor. Você é um Elias, meu irmão, na tua geração. Quem sabe Deus te tirou lá do fundo do poço, lá do calabouço. Eu não sei de onde Deus te tirou, mas Ele te levantou como alguém que vai confrontar, vai anunciar o reino de Deus, não vai se corromper, e naquele dia ouvirá Ele falar o teu nome. Você será arrebatado também, em nome de Jesus. Deus vai levantar profetas. Deus está levantando. Eu tenho pregado isso sempre aqui. Esse ministério está no início de uma grande obra que Deus ainda vai fazer. Serão milhares e milhares e milhares de pessoas alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Sabe por quem? Deus usará os seus profetas. Deus usará você. Talvez você pense que não é com você, é com você. Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar, diz a sua palavra. Deus tem levantado uma geração, meu irmão, está preparando um povo que serão os profetas dessa geração para algo novo e grandioso que o Senhor vai fazer. Agora tem uma coisa, tem a trajetória, porque às vezes não entendemos a trajetória. A trajetória de um profeta, meu irmão, de alguém levantado pelo Senhor, é uma trajetória difícil. É uma trajetória de privações. É uma trajetória onde nós abrimos mão muitas vezes daquilo que queremos fazer, em prol de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E talvez você esteja vivendo
passando por alguma etapa dessa trajetória, e pensando um monte de bobagem, mas a verdade é que o Senhor já te escolheu como um profeta, você só precisa entender aonde você está. Elias foi levantado pelo Senhor quando a nação estava aquela bagunça, como está o nosso país hoje. Deus está levantando uma igreja santa, uma igreja que se manifesta. Tanto é que nós nunca antes vimos as igrejas tão cheias do jeito que estão, as igrejas crescendo do jeito que estão, as pessoas clamando e buscando ao Senhor do jeito que estão, porque Deus está preparando. Tudo isso é profético, tudo isso foi escrito, tudo isso foi dito, e hoje começou a se cumprir. Quando Deus levanta Elias, a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus faz é levar Elias para a beira de um ribeiro. 1 Reis capítulo 17. Eu quero ler para você ir acompanhando, é melhor, eu ia falar aqui mas vamos lendo, que é para você guardar bem. Elias, 1 Reis capítulo 17, verso 1 diz assim a palavra: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto diante da minha palavra. Antes disso, ou depois disso, melhor, o Senhor leva Acabe para um riacho, diz assim a palavra. Depois disso veio a palavra do Senhor a Elias: saia daqui e vá para o leste, esconda-te perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordem aos corvos para alimentarem lá. E ele fez com que o Senhor lhe tinha dito, Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Primeira coisa, meu irmão, que um profeta precisa saber: antes de ele ser levado onde o Senhor quer que ele seja levado, antes que venha o tempo da abundância, o tempo da recompensa, haverá um tempo de se esconder no Senhor. Todo profeta que foi levantado pelo Senhor passa por um tempo onde ele é escondido por Deus, um tempo de solidão, um tempo de isolamento, um tempo onde ele pensa que não há mais ninguém próximo dele, que não há mais ninguém em seu auxílio. Um tempo, muitas vezes, meu irmão, para quem não entende a trajetória que está vivendo, desesperador, porque deserto é um lugar desesperador. Deserto é lugar de morte para quem não sabe como viver num deserto. Deserto é um lugar de frio, é um lugar de calor, é um lugar de clima que varia o tempo inteiro. Assim tem sido a vida de muita gente. Uma hora está por cima, outra hora está por baixo, uma hora está bem, outra hora está mal. E em todas essas situações se sentindo sozinho. Só que eu te faço uma pergunta: mesmo tendo esses sentimentos, tem faltado algo? Tem faltado o pão de cada dia? Tem faltado as suas necessidades básicas? Tem faltado? Não, sabe por quê? Porque você não está num deserto para morrer, você está escondido no Senhor. Todo, meu irmão, o profeta levantado por Deus, ele vai passar um tempo onde ele se esconde. Por quê? Porque Deus precisa ensinar, Deus precisa tratar, Deus precisa mudar o caráter,
Deus fez isso com Jesus Cristo. Não pense que Deus não vai fazer conosco. Deus fez isso com todos aqueles que Ele levantou, levou para um tempo de deserto, um tempo, meu irmão, onde tudo que nós temos é aquela aguinha para não morrer de sede, e aquele pãozinho para não morrer de fome. Mas nós temos todo o tempo do mundo para crescer no conhecimento e na graça. O tempo do deserto é o tempo do aprendizado, é o tempo de devorar a palavra, é o tempo de se desenvolver, é o tempo onde nós temos condições, meu irmão, de crescer em Deus, sabendo que Deus sempre cuidará de nós. É o tempo onde nós aprendemos a viver totalmente na dependência do Senhor. É o tempo onde nós começamos a descobrir que Deus cuida da gente. Eu me lembro quando eu fui chamado para pregar a palavra. Num dia Deus me chama para pregar a palavra. Já contei aqui o testemunho várias vezes. 1 mês e meio depois, Deus me leva para o deserto, me esconde no deserto, tira todas as garantias que eu tinha, materiais, físicas, tudo que eu acreditava e colocava a minha fé muitas vezes, Deus tirou. Foi desesperador, meu irmão, foi difícil, foi traumático. A Elisa, minha esposa, sabe, os meus amigos mais próximos sabem. Fui parar 2 vezes, 3 vezes em hospital, tendo crise. Mas eu aprendi que o Senhor cuida da gente. E mesmo demorando para entender tudo isso, quando eu olho hoje para aquele tempo, eu percebo que Deus nunca deixou faltar pão, Deus nunca deixou faltar água. Existe um tempo onde nós nos escondemos, Deus nos chama para nos escondermos. Quando João Batista foi decapitado, Jesus ficou sabendo da notícia, ele chama os seus discípulos e diz: vamos comigo para um lugar deserto, vamos descansar um pouco. O tempo quando o Senhor nos esconde, meu irmão, é um tempo de descansar nele. É um tempo para aprendermos a descansar nele. E quer uma outra evidência? Quando você está num deserto, quando você está num tempo onde o Senhor te esconde, no início da trajetória de um profeta, Deus começa a mandar corvos para te alimentar. Sabe o que simboliza o corvo? O corvo é uma árvore carniceira. O corvo é uma ave que ela não dá comida a ninguém, ela briga pela comida e come tudo que ela pode, e ela não quer dividir com ninguém. Você já viu como é que eles estão? Como é que eles agem quando eles veem uma carniça? Sabe o que acontece quando nós estamos na beira do riacho? Quando nós estamos com aquela aguinha que a gente bebe todo dia para não morrer de sede. Quando nós estamos comendo aquele pão e aquela carne trazida por corvos, são as pessoas que a gente não imagina que vão se levantar para nos ajudar. Deus levanta e coloca na nossa vida, e elas começam a nos abençoar, e elas nos surpreendem, porque são as últimas pessoas que nós esperávamos. Você já passou por isso alguma vez na vida? Alguma vez você já viveu essa parte da tua vida profética, meu irmão? Você já passou por isso na sua vida? Você está passando dificuldade, passando necessidade, passando por um período de aperto, e Deus levanta alguém que você menos espera, e essa pessoa começa a te alimentar, começa a te ajudar, começa a te favorecer, começa a te auxiliar, começa a estender a mão para você. Ela vem de dia, ela vem de noite, ela te liga, ela pergunta se você está bem, se você está mal, quem você não esperava. Sabe por que isso acontece? Porque você é um profeta do Senhor, que foi levantado para anunciar o Evangelho nessa nação, trazer um tempo de boas novas, de consolo, de edificação para os povos, e Deus está te escondendo nele. É um tempo da trajetória, meu irmão. Você está nas mãos do Senhor, não tenha medo, porque essa fase vai passar em nome de Jesus. Deus está cuidando de você. Sabe uma outra
Um outro ponto importante dessa fase: você quer sair dela de todo jeito, mas você não consegue. Você pensa em várias alternativas, mas Deus parece que te coloca uma sonolência, um sono, cega você, e você fica ali, você quer sair dali, mas não consegue sair. Sabe por quê? Porque nessa fase nós só saímos mediante a palavra de Deus. Não é homem que vai te tirar daí, não é pastor que vai te tirar daí, não é ninguém, meu irmão, a não ser o Senhor. Agora saiba que o Senhor está cuidando de você. Esse tempo de esconderijo é um tempo importante para você crescer em Deus e para o Senhor começar a realizar o que Ele tem. Sabe, não é que nós podemos ser profetas na nossa área profissional? Podemos ser aqueles que anunciam, pregam a palavra com as nossas atitudes numa sociedade que economicamente também é fraudulenta, também está corrompida. Sabe como? Deus te deu um sonho, meu irmão, para ser dono de uma empresa, para ser chefe de setor, para estar no comando, e o seu sonho arde no teu coração, porque você diz: quando eu chegar lá, eu vou promover a palavra de Deus com a minha vida, eu vou ter condições de falar de Jesus para as pessoas, eu vou ter influência para fazer isso, eu vou ser luz, as pessoas vão me ouvir mais porque eu terei influência. Só que antes de Deus colocar nós lá, meu irmão, Deus nos coloca no almoxerifado. Sabe por quê? Porque lá você tem tempo para estudar a Bíblia, lá você tem tempo para crescer no conhecimento. Antes de fazer o culto, antes de anunciar, antes de ser luz, antes de ser aquilo que Deus quer que a gente seja em qualquer área da nossa vida, tem um tempo, meu irmão, onde ninguém está nos vendo, onde ninguém está nos dando importância, mas o Senhor está ali conosco, nos fazendo crescer, nos fazendo prosperar em conhecimento, nos fazendo avançar, para aquele tempo, meu irmão, quando chegar, quando você estiver lá em cima, você de fato terá uma palavra que liberta. Trajetória de um profeta. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Elias, o ribeiro secou, porque você não vai ficar aí para sempre. Quando o ribeiro secou, Deus veio a Elias e disse a Elias: Elias, vá lá para a cidade de Sidom, você vai encontrar uma viúva, a viúva de Sarepta, e essa viúva vai te alimentar, Elias, ela vai cuidar de você, ela vai te dar condições para você permanecer por esse tempo. Sabe qual é o segundo passo da trajetória de um profeta? O tempo dos poucos amigos. Você já não está mais sozinho, mas tem pouca gente à sua volta. Você já não está mais se sentindo abandonado, esquecido do mundo. Entretanto, as pessoas que estão perto de você parece que estão em situação pior do que você. É um tempo que todo profeta levantado pelo Senhor vai viver. Um tempo onde o Senhor começará a colocar perto de você pessoas que têm tanta necessidade quanto você, e pouca gente. Elias foi para a cidade de Sidom e encontrou a viúva que não tinha nada além de um pouco de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Ela ia fazer a comida para ela e seu filho, iam comer e iam, segundo ela, morrer depois disso. Só que veio uma palavra do Senhor que aquela mulher serviria para abençoar a vida de Elias. Jesus, quando começou o seu ministério, tem gente que acha que ele começou com multidões, que ele começou no primeiro dia escolhendo 12, não, ele começou um a um, devagarinho. Primeiro escolheu Pedro, depois Tiago, João. Pouca gente, poucas pessoas, pouca condição, poucos recursos, pouco espaço, pouca credibilidade, pouco reconhecimento. Sabe o que acontece na trajetória de um profeta? Chegará um tempo que você já sabe que Deus está com você. Você já viveu experiências com o Senhor. Você já viveu um tempo onde Deus traz sobre a sua vida revelações. Deus fala com você, você já sabe disso, mas pouca gente acredita. Pouca gente confia. Muita gente se frustra nessa fase porque ele quer provar para os outros que Deus está com ele. Ele quer mostrar: não, Deus está comigo, Deus falou comigo, e as pessoas olham: ah, tá bom. Pouca gente. Isso é trajetória de um profeta. Isso significa que o Senhor está levando você, sabe para onde? Para lugares altos, lugares grandes,
Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não é contraditória. Deus não pode se contradizer na sua palavra. E Deus na sua palavra diz que aquele que for fiel sobre o pouco, sobre o muito eu lhe colocarei. O tempo dos poucos recursos, o tempo das poucas condições, o tempo da pouca credibilidade, o tempo dos poucos amigos, é o tempo de nós sermos mais do que nunca fiéis ao Senhor. Porque quando formos fiéis sobre o pouco que nós temos, Deus nos colocará sobre o muito, nos levará, meu irmão, e nos exaltará nessa terra. Deus fará grandes coisas na nossa vida quando nós entendermos que existe o tempo da escassez. E nesse tempo, mais do que nunca, Deus cobra fidelidade. Depois disso, vem um terceiro passo da trajetória de um profeta do Senhor, de uma profetisa, de alguém que o Senhor levantou. Terceiro passo, nós vemos quando Elias é encontrado por Acabe. E Acabe olha para Elias e diz: és tu o perturbador de Israel? És tu aquele que perturba Israel? Porque Elias havia liberado uma palavra que não choveria mais na terra, a não ser que o Senhor através dele falasse que choveria de novo. Quando Elias falou isso, Elias era aquele profetinha, aquele desconhecido, aquele que ninguém acreditava, aquele que ninguém, o tisbita. Agora ele se transformou no perturbador. Sabe por quê? Porque chegará uma época, meu irmão, uma fase de todo o profeta levantado por Deus, em que nós encontraremos adversários, concorrentes, pessoas que não se alegrarão com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Todo homem e mulher levantada pelo Senhor, meu irmão, precisa ter entendimento que nós temos um adversário. Nós temos alguém que luta dia e noite para enfraquecer e estragar aquilo que Deus começou a fazer. Só que sabe o que nós observamos? Que tem muita gente que quando começa a enfrentar concorrência, adversários, pessoas que se levantam contra ela, contra o chamado dela, contra a vida dela, contra a moral dela, pessoas que falam dela, desanimam. A maior evidência, meu irmão, que Deus começou a te usar é quando as pessoas, meu irmão, começarem a falar de você. Você será amado, você será respeitado, você será reconhecido porque você é um profeta do Senhor nessa geração, porque você é um homem, uma mulher fiel e leal ao Senhor. Por tudo isso você será reconhecido, mas você será odiado pelo mesmo motivo. As pessoas que te odiarem, meu irmão, te odiarão pelos mesmos motivos. Hoje eu vivo isso. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando nós estávamos lá na oficina, muita gente, tem Deus, tadinho, Deus vai usar, Deus está com ele, Deus tem um plano. Hoje, quando as coisas começam a acontecer, muita gente daqueles que reconheceram lá atrás, hoje nem falam com a gente, se sentem ameaçados. Eu não sei por que isso, Deus sabe, mas eu sei que essa é uma evidência clara que o Senhor tem levantado esta igreja. Você faz parte desse ministério, você faz parte desse povo. Você um dia, meu irmão, quem sabe era como Elias, o tisbita. Sabe o que significa tisbita? Colonizador, colono, matuto. Agora se transformou no perturbador de Israel. Deus foi levando estágio a estágio, levou para um tempo de isolamento, levou para um tempo de poucos recursos, e agora Deus começa, meu irmão, a honrar na terra. E quando Deus começa a honrar alguém na terra, meu irmão, Deus começa a trazer bênção sobre ele, e adversários começarão a se levantar. Então se prepare para isso. Não pare por causa disso. Quem sabe era isso, meu irmão, lá atrás, era o maconheiro, era o cachaceiro, era o drogado, era o adúltero, era tantas outras coisas. Hoje Deus começou a fazer uma obra na tua vida. Deus começou a te levar para um lugar mais além.
Os adversários, meu irmão, começam a se tornar cada vez mais poderosos, cada vez maiores. Pessoas, meu irmão e minha irmã, que são usadas pelo mal para enfraquecer aquilo que Deus começou a fazer. Não tenha medo de Acabe, não tenha medo de Jezabel, não tenha medo, meu irmão e minha irmã, de pessoas pseudo-influentes que você acha que tem poderes, meu irmão. Se Deus te levantou, Ele é quem te sustenta, Ele é quem te mantém em pé, Ele é quem continua te dando força, Ele é quem vai fazer você chegar ao lugar da vitória, em nome de Jesus. Depois desse tempo, meu irmão, vem uma quarta etapa da trajetória de um profeta. O tempo, meu irmão, de você viver 100% pela fé. Por isso que Deus vai nos dando estágios. Por isso que Deus começa a nos dar pouca coisa na mão. Por isso que Deus dá pouco poder no início. Por isso que Deus nos dá pouco entendimento. Porque nós vamos aprendendo como é que Deus trabalha, como é que Deus age. Porque vai chegar um tempo, meu irmão, onde nós deveremos 100% tomar decisões baseadas na fé. Em Hebreus 10, a palavra do Senhor diz que o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Essa é a palavra que está liberada sobre a igreja. Sabe o que aconteceu com Elias? Elias disse que não ia chover. Elias foi para o ribeiro de Querite. Elias foi sustentado por uma viúva. Elias foi ameaçado pelos seus adversários. Mas agora, meu irmão, havia algo que ia acontecer muito mais importante do que tudo que houve até ali. Elias deveria exercer a sua fé. Ele deveria começar a orar para que a chuva abundante do Senhor viesse sobre a terra. Ali era um tempo, meu irmão, de total ação da sua fé. Um tempo onde ele deveria, meu irmão, crer completamente naquilo que Deus lhe falou que faria. Deus disse a ele que não choveria mais na terra, e Deus disse a ele que através dele, Deus faria com que de novo viesse um novo tempo de chuva, um tempo de bênção, um tempo de crescimento. É isso que Deus tem dado no seu coração. Deus tem te levantado como um profeta nessa geração para anunciar um tempo de chuva, um tempo de abundância, um tempo de vitória, um tempo de crescimento, um tempo, meu irmão, da prosperidade do Senhor. Agora tudo isso só acontecerá se pela fé, e somente pela fé, você declarar. Elias dobrou os seus joelhos e começou a orar insistentemente. Mostrou ali, meu irmão, que era pela fé que a chuva viria. É pela fé que a abundância virá sobre a sua vida. É pela confiança no sonho que Deus colocou, no projeto, no propósito, naquilo que Deus colocou dentro do teu coração, que hoje é muito distante, meu irmão. Eu não sei em que parte da tua trajetória de profeta você está, mas eu sei que aquilo que o Senhor plantou vai dar certo, vai acontecer, se você nisso crê, em nome de Jesus. Elias começou a orar, e sabe o que Elias fez? Mandou Acabe comprar pão, comer pão, se alimentar e beber água. Sabe por quê? Porque no momento em que você for chamado pelo Senhor para exercer a tua fé na plenitude, você deve afastar de perto de você todos aqueles que são incrédulos. Quem vive pela fé, meu irmão, não pode deixar incrédulos botar dúvida na sua fé. Quando Elias manda, Elias faz o mesmo que Jesus Cristo fez. Quando Jesus foi falar com a mulher na poça de Samaria, ele ia mudar a história daquela mulher, ele ia profetizar sobre a vida daquela mulher, ele ia transformar a história de Samaria através da vida daquela mulher, uma adúltera, diz a palavra do Senhor, uma mulher que já teve 5 maridos, o 6º não era dela, ninguém acreditava naquela mulher, ninguém botava fé naquela mulher, mas Jesus viu naquela mulher virtude, como ele viu em você, como ele viu em mim, como através de você ele verá em outras pessoas. Quando ele viu isso, meu irmão, ele reconheceu que pela fé aquela mulher mudaria a história de Samaria. Sabe o que ele fez para os discípulos? Falou para os discípulos: vão comprar pão. A incredulidade: vão comprar pão. Elias agora começa a orar, meu irmão.
Elias começa a orar, Elias começa a viver pela fé. Elias começa a pôr em prática tudo o que ele aprendeu, porque fé é fidelidade na palavra do Senhor. Em todos os estágios da sua caminhada, em toda a sua trajetória, ele foi ouvindo Deus falar com ele. A Bíblia diz: e a palavra veio a Elias, e a palavra veio a Elias, e a palavra de Deus veio a Elias. Ou seja, você, meu irmão e minha irmã, eu, estamos o tempo todo recebendo uma palavra de Deus. A palavra de Deus veio hoje sobre você, a palavra de Deus veio semana passada sobre você, a palavra de Deus está sendo liberada sobre a sua vida. Desde o primeiro dia em que você decidiu viver para Cristo e por Cristo, uma palavra tem sido liberada. Chegará o tempo em que nós deveremos viver completamente essa palavra. Aí vamos romper. Aí virá o tempo da chuva. Aí virá o tempo do crescimento. Quando Elias fez isso, a Bíblia diz que ele permaneceu. Uma oração, meu irmão, permanente. Por 7 vezes o servo dele foi e voltou e não via nada, até o momento em que ele disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que era essa pequena nuvem, meu irmão? A chuva, a prosperidade, a provisão, o crescimento, a abundância, o tempo da vitória, o tempo onde a palavra de Deus se cumpre sobre a sua vida, o tempo, meu irmão e minha irmã, onde a promessa se cumprirá na tua vida, o tempo, meu irmão e minha irmã, onde tudo que Deus prometeu começará a acontecer. Uma pequena nuvem, meu irmão e minha irmã, do tamanho da mão de um homem, eu declaro que está vindo sobre a sua vida. Está vindo um tempo, meu irmão, de chuva, um tempo de abundância, um tempo de crescimento. Somos terra, meu irmão, a terra precisa da chuva, a terra precisa, meu irmão, da água que vem do céu. Vem uma água do céu, o Espírito Santo descendo sobre você, um novo tempo do Senhor. Talvez você veja seja pequeno agora, meu irmão, mas será uma trovoada de bênção sobre você em nome de Jesus. Você já ouve? Você consegue pela fé ouvir o som da chuva? Você consegue pela fé ver a pequena nuvem? Você consegue pela fé sentir, meu irmão, o vento do Senhor, o vento dessa chuva que virá sobre a sua vida? Se você consegue, meu irmão, você está muito próximo já daquilo de grandioso que o Senhor tem para fazer. O profeta do Senhor, meu irmão, passa por estágios, passa por dificuldades. Os servos do Senhor profetizarão, as servas profetizarão, os meus filhos e as minhas filhas profetizarão. Nós somos, meu irmão, aqueles que o Senhor está levantando nessa geração para fazer a diferença, para anunciar o novo, para anunciar o crescimento, para anunciar a volta do Senhor Jesus, para dizer para o mundo que existe uma esperança, existe uma luz que brilha, existe um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que venceu a cruz do Calvário. Hoje Ele está ressuscitado do lado de Deus, e Ele, meu irmão e minha irmã, salvou a sua vida e vai salvar a vida daqueles que você ama também. Viva pela fé, acredite na fé, porque quando você viver totalmente pela fé, sabe o que vai acontecer? A chuva virá e ela vai te pegar, meu irmão. O tempo do Senhor virá, a provisão do Senhor virá, e o tempo do crescimento acontecerá. A chuva irriga a terra, a chuva fertiliza, a chuva abençoa. A chuva, meu irmão, traz sobre uma terra ressequida. Quem sabe você chegou aqui nessa noite desse jeito, ressecado, seco por dentro, seca por dentro, desacreditado de tanta coisa. Talvez você seja, meu irmão, esse profeta que está passando pelo ribeiro, que está passando pela escassez, que já passou por tantas coisas, adversários, pessoas falam de você, se levantam contra você, você chegou aqui ressecado. Eu quero dizer, meu irmão, que se essa palavra está sendo liberada hoje, é porque está chegando um tempo de chuva sobre você, um tempo de provisão sobre você, um tempo, meu irmão, onde você será irrigado, fortalecido, cheio do Espírito Santo no dia de hoje. Vamos nos colocar de pé. Quando a chuva veio, quando a nuvem se manifestou, a Bíblia diz que Elias fala para o seu servo: fale a Acabe para que ele corra, porque a chuva vai lhe pegar. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que quando ele foi, o Espírito do Senhor desceu sobre Elias, o poder de Deus veio sobre Elias, ele correu à frente de Acabe e chegou até Jezreel. Sabe o que é a chuva? Sabe o que simboliza a chuva? O Espírito Santo de Deus.
Jesus falou que nós receberíamos poder quando Ele descesse sobre nós e seríamos testemunhas. A chuva desceu, a chuva chegou, a chuva alcançou Elias, e o poder de Deus veio sobre Elias. E a Bíblia diz, meu irmão, que Elias correu na frente de Acabe, saiu atrás e chegou na frente. Sabe aonde? Em Jezreel. Sabe o que significa Jezreel? Lugar de sementes, lugar de sementeira, lugar de provisão, lugar de crescimento, lugar onde nós recebemos do Senhor tudo que nós precisamos para sermos abençoados nessa terra. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo? Que quando nós passamos por essas etapas, confiando em Deus, não desistindo, não olhando para trás, não nos paralisando mais na caminhada, crendo, confiando que aquele que começou a boa obra haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus, como diz a sua palavra. O poder de Deus se manifestará sobre você, e você vai chegar na frente, meu irmão. Você vai chegar na frente. Você vai chegar naquele lugar de vitória, naquele lugar de provisão. Você vai chegar lá, e você vai escolher, e você vai receber, e você vai alcançar o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu quero liberar hoje para você. Eu não sei em que estágio você está, mas eu sei que se você está se encontrando em algum desses estágios, isso significa que o Senhor está na sua vida, que o Senhor está com você, que o Senhor está cuidando de você, e que o Senhor fará grandes coisas através de você. Simplesmente creia. Creia, porque você é um profeta na sua geração. Você foi levantado pelo Senhor para influenciar nessa geração. Você será aquele que ganhará os seus irmãos, os seus amigos, a sua família. Você será aquele, meu irmão, que no seu bairro, na sua cidade, na nação, talvez no mundo, não fazemos ideia, meu irmão. Elias nunca fez ideia. Ele simplesmente foi ouvindo a palavra de Deus. Vai por aqui, vai por lá, vai por lá. Eu não sei para onde o Senhor está te mandando. Simplesmente vá. Você não faz ideia, porque a palavra do Senhor diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Tem uma Jezreel preparada para você. Tem uma nuvem, meu irmão, de chuva abundante, onde o Espírito Santo de Deus descerá, avivando a sua vida, trazendo unção sobre você, trazendo graça sobre você, trazendo sobre você, meu irmão, um tempo de poder. Isso é o que o Senhor vai fazer da sua igreja. Isso é o que o Senhor vai fazer através de você. E eu quero orar hoje. Se você chegou neste lugar, meu irmão, como um profeta do Senhor, se você está passando por uma dessas etapas na sua vida, e hoje você reconheceu isso, quem sabe você pecou no meio disso, quem sabe você amaldiçoou, quem sabe você reconheceu que Deus está com você e você não viu Deus onde você está. Quem sabe você precisa de força do Senhor, de renovo. Quem sabe você precisa dessa chuva sobre a sua vida. Se você é essa pessoa, meu irmão, eu quero te convidar a orar. Enquanto o louvor vai adorar ao Senhor, saia do teu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi
Ti, Pai. Como homens e mulheres, Deus, que fazem parte desse derramar do Espírito Santo sobre todos os povos, precisamos aprender, Pai, que é o Senhor quem nos guia. É a Tua palavra que nos leva. Amado Espírito Santo de Deus, quebrando o nosso coração, Pai, para que nós possamos voltar a ouvir a Tua voz, Pai. Quebra, Deus, todas as correntes, as barreiras, Pai, e nos leva, Deus, a crescer em Ti, a avançar, Deus, na trajetória do profeta. Aqui está, Deus, a Tua igreja, que profetiza sobre a nação, que profetiza sobre a cidade, que profetiza sobre o Estado, declarando que o Estado pertence ao Senhor Jesus, que a cidade pertence ao Senhor Jesus, que a nação pertence ao Senhor Jesus, porque bendita é a nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você que está aqui na frente, você que recebeu a palavra de Deus, não é a minha palavra, eu não posso nada em benefício da sua vida, mas o Espírito Santo de Deus é poderoso para transformar a sua história, pelo poder da palavra liberada. Você que vai receber hoje uma chuva do Senhor sobre a sua vida, é o poder, é o avivamento, é o renovo, é a unção, é a graça, tudo isso é a chuva de Deus sobre nós. Você vai chegar a Jezreel. Jezreel é o lugar da sementeira. Quando você chegar em Jezreel, vai se cumprir na sua vida o Salmo 1, o Salmo de número 1. Diz que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Pode ser no ribeiro de Querite,
Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.